Entendemos que é fundamental duplicar o valor das linhas de crédito e que uma percentagem significativa deste valor seja a fundo perdido, para que as empresas possam recorrer a ele sem temer endividar-se ainda mais, porque muitas delas já estão estruturadas em dívida, e verificamos que os apoios que foram pedidos nesta altura já ascendem a 10 mil milhões de euros, sendo que a verba disponível é na ordem dos 6,2 mil milhões, portanto, alargar para 12 milhões e que uma percentagem da garantida pelo Estado seja a fundo perdido. Uma eliminação dos pagamentos por conta. De resto, ontem o Presidente da CCP veio reafirmar esta proposta já antiga do CDS, entendendo muito útil para que as empresas tenham mais recursos disponíveis para pagar salários e manter a sua atividade económica, que haja uma protelação dos impostos até ao final do ano, porque as empresas vão retomar agora a sua atividade e não estão em condições de pagar toda a dívida acumulada que tem a administração tributária, atendendo ao nível de rendimentos que vão ter nesta reabertura gradual da nossa economia. Entendemos que o layoff deve ser estendido até ao final do ano, portanto um layoff simplificado até ao final de 2020. 96% das empresas que recorreram ao layoff são micro e pequenas empresas, que constituem a generalidade do nosso tecido empresarial em Portugal, que se não for este apoio, praticamente tem sido o único que tem recebido, porque as linhas de crédito estão a falhar e a sua burocracia tem impedido que chegue aos cofres das nossas empresas, não tem outro apoio para poder manter empregos e retomar a sua atividade económica. Portanto, consideramos fundamental que este apoio se possa manter. O CDS defende ainda a criação de um mecanismo de acerto de contas que permita aos contribuintes descontar as dívidas do Estado no pagamento de impostos e contribuições, um ajustamento nas tabelas de retenção na fonte para aproximar o imposto retido do imposto devido, aumentando assim os capitais disponíveis das famílias para fazer face às suas despesas e honrar os seus compromissos. Sobretudo, que o Governo tenha um discurso claro sobre quais são os comportamentos que os portugueses devem seguir daqui em diante na retoma da atividade económica, que será sempre feita de forma gradual e assimétrica, sendo certo que os estímulos e os incentivos à minimização das perdas de rendimentos das famílias são fundamentais e, sobretudo, os apoios a setores que não vão poder retomar, ainda que a 50%, imediatamente a sua atividade. Falamos no setor do turismo, da hotelaria, dos organizadores de eventos, dos ginásios, que, infelizmente, dadas as regras sanitárias ainda em vigor, não poderão retomar a sua regular atividade de negócio. Até aqui, as medidas adotadas pelo Governo. Nós verificámos isto no plano de estabilidade. 70% do apoio ao tecido empresarial foi feito através do diferimento de impostos e não de apoios diretos que visavam injetar liquidez às empresas e um choque de tesouraria, como o CDS propôs desde o início. Repare, o CDS propôs a atribuição de um cheque de emergência no valor de 15 mil euros para todas as pequenas empresas, propôs o reajustamento das tabelas de retenção na fonte, propôs que o layoff fosse alargado a todos os sócios gerentes, independentemente da faturação das empresas, e fosse pago diretamente pela Segurança Social aos trabalhadores. Deixe-me só terminar para termos noção de que, de facto, o CDS tem proposto uma estratégia muito mais musculada, até ao nível das garantias do Estado. O CDS propôs um fundo de garantia mútua que permitisse um sistema de factoring para que as empresas pagassem as duas dívidas entre si e que o Estado pudesse pagar o que deve às empresas. Sabemos que a dívida a fornecedores neste momento é muito elevada. Propusemos um mecanismo de acerto de contas. Isto é, o que de facto tem faltado tem sido que o dinheiro chegue a tempo e horas às empresas e que não resulte em mais endividamento ou adiamento das obrigações ao Estado, que não é um perdão de coisa nenhuma, porque vão ter que o pagar mais para a frente. Precisamos que as empresas tenham acesso a liquidez, que essas linhas de crédito cheguem às empresas sem burocracia a tempo e horas e que uma grande percentagem desses montantes seja atribuído a fundo perdido. Está mais otimista do que eu. Eu saí de uma reunião com o Primeiro-Ministro e não tive a garantia que todas estas medidas iam ser vertidas no orçamento retificativo. Repare, o CDS quer uma estratégia diferente. Uma estratégia de alívio fiscal, diminuição de impostos, captação de investimento, proteção à nossa indústria exportadora, e um quadro administrativo e tributário que flexibiliza a criação de riqueza e de emprego em Portugal. Portanto,
há de facto não só uma linha vermelha que é não aumento de impostos, como a criação de incentivos fiscais para a sobrevivência do nosso tecido empresarial. Nós não temos a garantia que o Governo vá por este caminho. Em todas as medidas que elenquei, também não tivemos a confirmação que elas vão ser aplicadas tal e qual o CDS as tem proposto. Aliás, até verificámos que em algumas delas esse não será o caminho seguido pelo Governo. Enfim, a seu tempo, como institucionalistas que somos, aguardaremos pela declaração do Sr. Primeiro-Ministro, mas de facto o quadro de propostas do CDS é exigente e afirma um caminho diferente daquilo que tem sido seguido até aqui. De resto, o CDS tem mantido coerente desde o início. Portanto, vamos aguardar para perceber se todas estas propostas na área da economia serão ou não vertidas, sendo certo que o CDS entende desde o início que tem que ser apresentado um programa claro, com projeções macroeconómicas e finanças públicas que permitam o relançamento da nossa economia para salvar empresas e manter empregos.